noite, irmãos. Mais uma vez nós nos reunimos na presença do Senhor para glorificar o seu nome e bendizê-lo para todo sempre. Gostaria de ler com os irmãos Deuteronômio 28, de 1 a 9. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si povo santo, como tem jurado, quando guardares o mandamento do teu Deus e andares os seus caminhos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que nessa noite nós possamos caminhar certo, correto na presença do Senhor, e Ele estará cumprindo diante de nós as suas promessas, certezas em tempos de incerteza. Vamos orar, confessando a Deus os nossos pecados. Pai querido, Pai de amor, na Tua presença nós nos colocamos agradecidos a Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. E por isso, Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, com os nossos corações, ó Deus, abertos para confessar diante de Ti, Senhor, as nossas falhas. Sabemos, ó Deus, o quanto somos imperfeitos, o quanto temos deixado de fazer a Tua obra, Senhor. E ainda assim o Senhor nos tem escolhido como povo santo para estar diante de Ti, pregando e falando da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, perdoe todas as nossas faltas, Senhor, e o Senhor nos use conforme o Teu querer. Esteja, Senhor, conosco e fale aos nossos corações, pois queremos ouvir a Tua voz. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Vamos todos, a uma só voz, entoar o hino. Desculpa, irmãos, faremos a leitura do Salmo 91 antes do cântico. Salmo 91 estará sendo projetado para todos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a aspe, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei.
saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Cantaremos então agora o hino de número 145, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Nesse instante nós teremos uma oração de adoração. Eu vou convidar ao nosso irmão presbítero Valdecir que eleve a Deus nessa oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer nesse momento, Senhor Deus, pela tua oportunidade de estar na tua casa, para te adorar na beleza da tua santidade, Pai. Queremos colocar nossas vidas diante do Senhor, porque nós somos criados para a tua honra e glória, Senhor Deus. Por isso nós queremos te adorar, nós queremos bendizer o teu nome, nós queremos te exaltar, Senhor Deus.
porque nesses momentos, Senhor Deus, em que nós devemos cada vez mais dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, e nós queremos fazê-lo somente para te adorar, porque tudo provém de ti, tudo vem do Senhor. Nós queremos, Pai Santo, colocar diante do Senhor cada um que está disposto, Senhor Deus, a orar, a interceder, a estar dobrando os seus joelhos diante do Senhor, Pai, para que também, Senhor Deus, em primeiro lugar, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque Tu és dono de todas as coisas, Pai. Nós colocamos tudo diante do Senhor e Te damos graças no nome de Jesus. Amém. Amém. Abramos as nossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 142. Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilhas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Cantaremos ainda o hino de número 146, a segurança do crente. Sempre te guardarei, oh, não temas.
Vamos, nesse momento, ter uma oração de intercessão pela nossa pátria e nós convidamos o nosso irmão Silvio Cirelli que nos eleve a Deus nessa oração. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor Deus. Sabemos porque temos a certeza que o Senhor está nos guardando, Senhor Deus. Confiados nesse momento, Senhor, eu queria pedir que o Senhor estivesse com a nossa pátria, Senhor Deus, com os nossos governantes, Senhor Deus, com os nossos médicos, Senhor. Esteja com o nosso povo, Senhor, guardando. Faça com que não venhamos ter muitas baixas, Senhor Deus. Sabemos que tudo está nas suas mãos e os seus planos não podem ser frustrados, Senhor. Mas, por favor, não faça o nosso povo sofrer, nem o pessoal do mundo, Senhor. Esteja conosco, Senhor Deus. Esteja cuidando. Não sabemos qual é o propósito e o final de tudo isso, mas sabemos, estamos confiados que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Com o perdão dos meus pecados, e em nome de Jesus, hoje para sempre te peço. Amém, Senhor. Amém. Estaremos nesse momento entoando 2 cânticos de louvor ao nosso Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo.
Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, queridos amigos, todos vocês que nesse momento nos acompanham pela internet, quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor, a Escritura, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Esse já é o terceiro domingo que nós nos reunimos, não presencialmente, mas espiritualmente, as nossas famílias, nos nossos lares. E nós estamos aqui no templo, eu e alguns poucos irmãos, para conduzir a igreja nos lares em adoração ao Senhor. Este é o momento de adorarmos o nome do Senhor e de ouvirmos a sua santa palavra. E nós vamos manter a nossa Bíblia aberta em Romanos capítulo 8, do verso 31 ao verso 39. E eu gostaria de introduzir esse momento dizendo que é um fato que nós estamos vivendo um período de muitas incertezas. Nós não sabemos quando essa pandemia ela de fato vai terminar. De fato, ninguém pode se arriscar a dar uma data com precisão. Alguns falam final de maio, outros falam final de junho, outros mais pessimistas falam que essa pandemia vai terminar no segundo semestre. Mas o fato é que nós estamos diante de uma grande crise, de um grande caos. Nós não sabemos como a economia vai reagir neste período. Nós não sabemos como ficarão os empregos, nós não sabemos quantas vidas poderão ser ceifadas nesse período. O fato é que nós não sabemos quantos prejuízos nós teremos, prejuízos vitais e prejuízos econômicos. Nós não sabemos absolutamente nada. E a pergunta é, como é que nós podemos seguir em frente, como é que nós podemos planejar a nossa vida se nós não sabemos absolutamente nada, se nós não temos um paradigma para seguir adiante? E nesse momento, então, Deus coloca no nosso coração, no meu coração e no teu coração, o texto de Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao verso 39. Vamos então ler a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, inerrante e infalível. Assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós estamos adorando o Cristo vivo e ressurreto. Nós estamos adorando aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que tem, ó Deus, as chaves nas suas mãos, aquele que reina pelos séculos dos séculos. E nesse momento, ó Deus, que nós estamos diante da Tua palavra, nós clamamos ao Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração, em nome e por amor a Cristo Jesus. Fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é como uma grande montanha que vai sendo escalada até chegar ao seu topo. Romanos capítulos 1 a 3 falam da depravação, falam que todo homem está depravado diante de Deus, não há justo nenhum sequer. Romanos 3 e 4 falam da justificação pela fé, justificados mediante o sangue de Cristo. Romanos capítulos 5 e 6 falam dos resultados da justificação pela fé. Nós somos libertos do nosso pecado, nós estamos agora vivos para Deus e mortos para o nosso pecado. Mas Romanos capítulo 7 fala da nossa luta contra o pecado, fala dessa tensão que existe dentro de nós, entre o Espírito e a nossa carne. Mas então, quando nós chegamos em Romanos capítulo 8, nós chegamos então ao topo dessa montanha. E Romanos 8 é um bálsamo nessa tensão que existe dentro de nós. Porque o apóstolo Paulo nos mostra que nós só podemos vencer o pecado, só podemos vencer a nossa carne através de uma vida vivida no Espírito Santo. Então o Espírito é essa certeza de que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E aqui quando chegamos aos versos 31 a 39, eu quero que você note bem que o apóstolo Paulo, ele coloca diante de nós 5 perguntas e ele nos dá 5 respostas gloriosas. E nós vamos olhar para essas 5 perguntas e para essas 5 respostas. A primeira pergunta que o apóstolo Paulo faz é: se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta, meus queridos, que reafirma um dos atributos de Deus, que é a sua onipotência. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Senhor do universo, Deus é o Senhor dos céus e é o Senhor da terra. Se Paulo apenas perguntasse: quem será contra nós? Certamente nós receberemos aqui uma infinidade de respostas. Mas a lista do versículo 35, ela já seria por demais pesada a todos nós. Mas além disso, há também o pecado que habita em nós, há também o mundo com as suas vãs filosofias, há a morte, o diabo, que é o nosso grande inimigo. Mas nas palavras daquele grande teólogo chamado John Stott, quando a calamidade nos assalta, o universo inteiro parece estar contra nós. Na verdade, meus irmãos, a essência da pergunta de Paulo, ela está na expressão se. Se Paulo não coloca em, Paulo aqui, melhor dizendo, não coloca em dúvida que Deus está em favor de nós, mas a verdade é uma certeza. É como se Paulo já estivesse dizendo:
que Deus é por nós. Portanto, quem será contra nós? Paulo aqui expressa não uma dúvida, mas uma certeza absoluta que Deus está em nosso favor, que Deus está ao nosso lado. Uma vez que Deus nos conheceu de antemão, uma vez que Deus nos predestinou, uma vez que Deus nos chamou, nos justificou e nos glorificou, a pergunta é: quem pode estar contra nós? Quem é que pode vencer a igreja? João Calvino, aquele grande teólogo, pastor da igreja de Genebra, ele disse que, na verdade, não há poder no céu, não há poder na terra que possa resistir o braço de Deus. Logo, meus irmãos, nós não precisamos e não devemos temer absolutamente nada, porque Deus é por nós. Nós estamos diante de uma pandemia, de uma situação muitíssimo inusitada, e ninguém sabe ao certo o que é que vai ser de nós. Ninguém sabe ao certo como será o fim desse caos. Mas no meio disso tudo, meu irmão, eu gostaria de lembrar a você que a igreja de Cristo, ela está fundamentada no Deus que é por nós. Martinho Lutero, quando ele estava sendo perseguido pela igreja romana, naquele período de grande tensão, na época da Reforma Protestante, Martinho Lutero escreveu um hino fantástico, um hino chamado Castelo Forte. E ele disse: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder ele defende os seus em todo transe agudo. Se Deus é por nós, quem, absolutamente quem, será contra nós? Essa é a primeira pergunta que Paulo faz. A segunda pergunta está no verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa pergunta, ela aponta para a santa providência de Deus. O que Paulo está de fato perguntando é: será que Deus poderá suprir todas as nossas necessidades? Será que Deus pode suprir? E a resposta de Paulo é um altissonante sim. Sim, Deus pode suprir cada uma das nossas necessidades. E qual é o fundamento da resposta de Paulo? O fundamento está aí. Deus já deu o melhor que ele tinha. Deus nos deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Agostinho disse que Deus nos deu aquilo que ele tinha de melhor. Deus nos deu o seu Filho, Jesus Cristo. Deus já provou para conosco a sua bondade, pelo fato de ter entregue o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Houve um grande teólogo, um puritano chamado Octavius Winslow. Ele foi um grande pregador e ele disse o seguinte: quem entregou Jesus à morte, certamente não foi Judas por dinheiro, certamente não foi Pilatos por medo, certamente não foram os gentios por inveja, certamente não foram os judeus por traição, mas foi o próprio Pai por amor. Foi Deus, o Pai, quem entregou o seu Filho por amor a nós. Perceba que o argumento de Paulo no versículo 32, ele vai do maior para o menor. Isto é, se Deus já nos deu o maior, a maior de todas as bênçãos, que é o seu próprio Filho, será que Deus não nos daria com ele graciosamente todas as coisas? Um grande estudioso das Escrituras chamado William Hendrickson, ele disse o seguinte: todas as coisas são mais do que todas as bênçãos espirituais. Elas envolvem as bênçãos de todas as ordens, quer espirituais, quer materiais. Isso significa, meu amado irmão, que Deus irá prover todas as coisas para as tuas necessidades, especialmente nesse tempo de crise. Infelizmente, nós já temos informações que muitas pessoas estão perdendo o seu emprego, estão perdendo a sua renda, estão perdendo os seus recursos. Nós temos informações de que até irmãos do nosso próprio meio estão passando por necessidades. A grande pergunta é: até quando nós vamos resistir a essa crise? Até quando? Até quando as empresas conseguirão
manter os seus funcionários? Até quando nós teremos recursos? Mas diante disso tudo, nós temos que ter em mente, irmãos, que o Senhor há de prover para todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Filipos, a igreja mais carente da região da Macedônia, Paulo disse: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Meus queridos irmãos, não tenhamos medo, não tenhamos receio, porque o Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Eu sei que muitos irmãos estão pensativos: o que vai ser do meu emprego? O que vai ser do dia de amanhã? Meu irmão, confie em Deus. Coloque a sua confiança no Senhor e saiba que o Senhor vai suprir cada uma das suas necessidades. A terceira pergunta que o apóstolo Paulo coloca diante de nós está no versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Essa pergunta, ela reafirma a santa e reta justiça de Deus. O cenário que Paulo coloca diante dos seus leitores é um cenário de um tribunal. E o argumento de Paulo é que nenhuma acusação mais ela pode ser levantada contra os eleitos de Deus, porque Deus, que é o supremo juiz, já nos declarou justificados de todos os nossos pecados. Jesus Cristo, o nosso advogado, ele já defendeu a nossa causa diante do Deus justo. Nós já fomos perdoados, já fomos declarados perdoados de todos os nossos pecados. Mais uma vez, se Paulo tivesse apenas perguntando: quem nos acusará? Certamente nós teríamos uma infinidade de acusadores. O mundo se levantaria contra nós. O próprio diabo se levantaria contra nós, colocando um dedo na nossa testa e dizendo: você é um pecador e você merece o inferno. Mas quando Paulo acrescenta, após a sua pergunta, uma resposta, ele diz: é Deus quem nos justifica. É Deus quem nos justifica. Nós já estamos justificados, perdoados, lavados e purificados no sangue de Cristo. Ninguém mais pode nos acusar diante de Deus. Não há um só pecado, irmãos, que o Senhor já não tenha perdoado. Não há nenhum pecado sequer que Ele não tenha colocado sobre os seus ombros na cruz do Calvário. Eu me lembro aqui daquele velho compositor sacro que também foi um pastor, e antes de ser pastor ele foi um escravagista, um traficante de escravo. O nome dele era John Newton. E John Newton escreveu aquele belíssimo hino chamado Amazing Grace, graça surpreendente, graça maravilhosa. E John Newton, no final da sua vida, já estando ali cego, ele disse o seguinte: eu já não me lembro de muitas coisas, mas eu não posso me esquecer de uma coisa. Eu sei que sou um grande pecador, mas eu também sei que eu tenho um grande Salvador, Jesus Cristo. Meu querido irmão, a igreja é um lugar de pecadores, sim, mas é um lugar de pecadores que foram justificados, lavados e perdoados no sangue de Cristo Jesus. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A quarta pergunta que o apóstolo Paulo coloca diante de nós está no versículo de número 34. A pergunta é: quem os condenará? Quem os condenará? Se na pergunta anterior Paulo perguntou quem, de fato, quem intentará acusação, agora Paulo pergunta: quem os condenará? Se fizermos essa pergunta sem nenhum pressuposto, com certeza haveria muitas respostas. O nosso próprio coração poderia nos condenar, o mundo poderia nos condenar,
e o diabo certamente nos condenaria. Mas na visão de Paulo, somente uma pessoa poderia fazer isso: Jesus Cristo. Contudo, Jesus jamais nos condenaria. Ele jamais faria isso, porque Ele morreu por nós, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele está assentado à destra do trono de Deus. E Paulo diz que Jesus Cristo, Ele intercede por nós todos os dias. Na morte de Cristo, cada um dos nossos pecados foram plenamente perdoados e o nosso coração e a nossa mente foram transformados. Deus nos adotou como seus filhos em Cristo Jesus. Nós somos chamados, diz o apóstolo Pedro, de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos revestidos de toda a justiça de Cristo. Nós somos lavados, perdoados e remidos pela justiça perfeita de Cristo Jesus. Meu querido irmão, quando Deus nos olha, Ele não vê mais o nosso pecado, Ele não vê mais a feiura do nosso pecado e nem a nossa miséria, mas Ele vê a justiça de Cristo em nós. Ele vê a beleza de Cristo em nós. Ele vê a graça de Cristo Jesus em nós. É assim que Deus nos vê, não mais pecadores miseráveis, mas perdoados, lindos e perfeitos na pessoa de Cristo Jesus. Nós não precisamos temer a morte, nós não precisamos temer a condenação eterna, porque Jesus Cristo já fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. A morte de Cristo, ela é eficaz na vida da sua igreja. Jesus não apenas morreu a nossa morte, mas Ele também abriu caminho para a nossa ressurreição. Nós podemos ter certeza do amanhã, porque Jesus Cristo vive e Ele reina de eternidade a eternidade. E quando aquele dia chegar, quando a última trombeta ressoar, dada a palavra de ordem, os salvos ressuscitarão. E nós então nos encontraremos com Cristo e nós reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Paulo ainda diz, meus irmãos, que Cristo Jesus, Ele intercede por nós. Isso é tremendo, irmãos. Você já parou para pensar que Jesus Cristo, nesse momento, Ele está orando em favor da sua igreja? O ministério sacerdotal de Cristo, ele continua de eternidade a eternidade. Jesus Cristo está orando nesse momento por cada um de nós. Ele está orando por mim, orando pela minha família, está orando pelo presbítero Valmir, pelo presbítero Valdeci, está orando pelos irmãos do som, Ele está orando por sua igreja espalhada pela face da terra. Você já parou para pensar que a oração de Cristo alcança cada um de nós? A oração mais perfeita de todas as orações. Ele ora por mim e por você. Ele intercede por nós. Naquele dia, nós seremos apresentados a Ele como uma noiva gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem defeito, sem coisa alguma semelhante a isto. Queridos irmãos em Cristo, pastores, Jesus, Ele ora continuamente por sua igreja. Nós não precisamos temer absolutamente nada, porque nós temos em nosso favor a mais perfeita de todas as orações de Cristo Jesus. Ele intercede por nós. A última pergunta que o apóstolo Paulo coloca diante de nós está no versículo 35. Perceba que há uma escada, e o último degrau dessa escada é a última pergunta que Paulo faz. Quem nos separará do amor de Cristo? Nós vemos aqui, meus irmãos, claramente a doutrina da perseverança de Deus em favor do seu povo. E essa imagem que Paulo está colocando aqui diante dos seus leitores, como se fosse uma escada, degrau após degrau, degrau após degrau. E agora Paulo chega a este último degrau, e Paulo pergunta para os seus leitores: quem é que pode nos separar deste amor? Quem é que pode nos separar do amor de Cristo? A pergunta de Paulo é muito objetiva. É como se Paulo
olhasse para um lado, é como se Paulo olhasse para o outro, na tentativa de encontrar uma resposta. Quem é que pode nos separar? Quem é que pode nos apartar deste amor tremendo? E no versículo 35, Paulo, ele coloca sete coisas, uma lista com 7 itens que poderiam nos separar do amor de Cristo: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Sejam necessidades básicas, sejam problemas variados, sejam perigos, seja até mesmo a morte, ou quem sabe até mesmo um vírus sazonal ou um vírus letal, seja qualquer coisa, Paulo diz que nada pode nos apartar deste amor eterno de Cristo por nós. Paulo nos lembra que aqueles que amam a Deus sempre estarão em vias de sofrer por Ele. Contudo, mesmo que tenhamos de morrer por Cristo e pelo Evangelho, seja morto ao fio da espada, seja decapitado, seja esquecido numa prisão, seja, quem sabe, entregue num leito de hospital, nada poderá nos tirar dos braços de Cristo Jesus. Jesus disse: eu dou a vida eterna por vocês, e ninguém pode vos arrebatar das minhas mãos. Ninguém pode nos tirar das mãos de Cristo, ninguém nos arrebatará das mãos do Salvador Jesus Cristo. Houve um homem na Escócia chamado Patrick Hamilton. Patrick Hamilton foi o primeiro mártir da Reforma Escocesa. E Patrick Hamilton, ele foi condenado, julgado, condenado e morto na mesma noite, em frente a um castelo numa cidade chamada St. Andrews, no norte da Escócia. E naquele momento, o acusador de Patrick Hamilton dizia a ele: negue a sua fé e você viverá. E naquele momento, quanto mais ele era exortado a negar a sua fé, mais Patrick Hamilton confessava a sua fé em Cristo Jesus. Ele tinha certeza absoluta de que nem mesmo aqueles seus condenadores, nem mesmo a morte, poderiam tirá-lo dos braços de Cristo Jesus. E aquele homem morreu ali, confessando a sua fé, declarando a sua fé e a sua convicção em Cristo Jesus. Mas agora o apóstolo Paulo, ele chega ao ápice dessa escada, ao lugar mais alto dessa passagem. E Paulo diz, no versículo de número 37, porque nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A expressão que Paulo usa na língua grega é literalmente hipervencedores. Nós somos muito, mas muito mais do que vencedores. Mas não pelos nossos méritos, não por aquilo que nós somos, não por aquilo que fazemos, não por aquilo que temos, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A igreja, meus queridos irmãos, ela vencerá finalmente, ela triunfará finalmente por causa da perseverança de Cristo em nosso favor. Ninguém poderá nos arrebatar das mãos de Cristo Jesus. E nem mesmo esse momento que nós estamos vivendo pode nos afastar do amor de Cristo Jesus. Muito pelo contrário, irmãos. Eu creio que esse momento que nós estamos vivendo tem nos aproximado cada dia mais do amor de Cristo. Nós temos aprendido a confiar cada dia mais em Cristo, no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia. Mas Paulo, ele termina esse texto nos versos 38 e 39, colocando uma lista de 10 coisas que quem sabe pudessem nos separar desse amor. E Paulo vai contrastando uma coisa com a outra. E é como se Paulo disse, o início do versículo 38, ele diz assim: porque eu estou bem certo. Essa é uma expressão muito forte na língua grega. É como se Paulo estivesse dizendo: eu estou certo e eu continuo certo. Eu estou convencido e continuarei convencido de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Note que Paulo aqui, ele faz alguns contrastes maravilhosos. Nem a morte, nem a vida,
isto é, coisas relativas ao homem, nem os anjos, nem os principados, coisas relativas à vida espiritual, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, coisas relativas ao tempo, nem a altura, nem a profundidade, coisas relativas ao espaço. Perceba, vida, coisas espirituais, tempo, coisas do espaço, absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo. E Paulo termina dizendo, como se isso tudo não bastasse, ele diz, nem qualquer outra criatura, nem mesmo, meus queridos irmãos, um vírus, nem mesmo uma enfermidade, nem mesmo um tempo de caos, de crise, de medo, de pandemia, nada, absolutamente nada, pode nos separar desse amor de Deus, revelado, demonstrado, provado e comprovado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na sequência, nós vamos entoar um hino. E esse hino tem 4 estrofes. E talvez você nunca tenha parado para pensar na letra desse hino. Mas em cada uma das estrofes ele diz assim: eu não sei porque Deus me amou. Eu não sei o que de mal ou bem está destinado a mim. Eu não sei a maneira como o Espírito agiu e me salvou de maneira gloriosa. Eu não sei se a vinda de Cristo está perto ou está longe. Perceba, ele coloca 4 coisas. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mas no refrão deste hino, ele coloca uma coisa extraordinária. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que essa pessoa em quem tenho crido, ele é poderoso para guardar o meu tesouro, isto é, a minha salvação, até aquele dia final. E por que nós podemos saber dessas verdades? Porque ninguém, absolutamente ninguém, nem no céu, nem na terra, nem mesmo o caos, nem mesmo a crise, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu querido irmão, talvez o seu coração esteja apertado, como o coração de muitas pessoas estão. Talvez você esteja se perguntando, o que é que vai ser? O que é que vai ser daqui uma semana, daqui um mês? Eu vou ter o meu emprego? Eu estarei vivo? Como serão as coisas? E minha resposta para você, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Você sempre estará nos braços de Deus, porque Deus te ama e Ele provou o seu amor por você na cruz do Calvário. Coloque a sua fé nele, coloque a sua confiança nele e creia que Ele é soberano e creia que Ele está dirigindo a história, Ele está dirigindo a tua vida para um propósito muito maior. Que Deus te abençoe e que você tenha nesta noite a certeza de que nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua santa palavra, porque ela traz esperança ao nosso coração. Ela nos faz lembrar que o Senhor é por nós e ninguém nesse mundo será contra nós. Ela nos faz lembrar que o Senhor já nos deu todas as bênçãos em Cristo. Ela nos faz lembrar que o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades e continuará suprindo. Ela nos faz lembrar que o Senhor já nos justificou. Ela nos faz lembrar que ninguém mais poderá nos condenar. Ela nos faz lembrar que ninguém no céu e na terra poderá nos separar do teu amor em Cristo Jesus. Ensina-nos, Pai, a confiar
na tua palavra, a confiar na tua providência, a confiar na tua soberania e a saber que o Senhor está no controle de todas as coisas e que ninguém, absolutamente ninguém, poderá nos separar do teu amor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar este hino, A Certeza do Crente. Que nesse momento você esteja com a tua família aí, na tua casa, reunido, adore ao Senhor, faça deste hino a tua declaração de fé neste momento. Eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Cantemos com alegria, irmãos. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Meus queridos irmãos, hoje é o primeiro domingo. É o dia que comumente e naturalmente nós celebramos a ceia do Senhor. Mas como os irmãos podem visualizar, nós temos apenas aqui a mesa da ceia, coberta com a toalha, onde podemos ler em memória de mim. É um dia triste para nós, ao mesmo tempo que vemos aqui o nosso templo vazio, é muito triste para o nosso coração. Essa semana eu liguei para uma irmã da nossa igreja
para saber como ela estava, uma senhora, e ela com a voz embargada disse: pastor, eu estou com muita saudade do culto, saudade dos irmãos, e eu estou ansiosa por participar da ceia do Senhor. E aquilo trouxe muita emoção para o meu coração, por lembrar que hoje é o dia da ceia, mas nós estamos impossibilitados de celebrá-la. É verdade, nós estamos impossibilitados de celebrar a ceia, mas não de relembrar que Cristo morreu por nós. Eu gostaria que você meditasse na pastoral do boletim desse domingo, cujo o tema é sem o sinal, mas não sem o significado. A ceia significa a morte de Cristo no nosso lugar. Embora você não possa participar do pão e do vinho, como nós também não, mas eu gostaria que nesse dia você trouxesse à sua memória que Cristo morreu por você e Ele pagou os seus pecados na cruz do Calvário. Aproxime-se de Deus, examine a sua vida, como está a sua vida com Deus. Mas não deixe de relembrar que Cristo Jesus já perdoou todos os teus pecados na cruz do Calvário. E mesmo se Ele voltasse hoje ou amanhã, nós estaríamos com Ele na glória. Porque a obra de Cristo é perfeita, é eficaz, é irretocável. Que neste dia você traga à tua memória aquilo que Jesus fez por você. Mas eu também gostaria de encorajá-lo a anelar pelo dia que nós estaremos aqui de novo, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. E eu tenho certeza, meus irmãos, que será uma grande festa espiritual. E não importará se estaremos aqui no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto domingo, mas no primeiro domingo que nós estaremos de volta, nós vamos celebrar a ceia do Senhor juntos. E nós faremos uma grande festa espiritual para a honra e para a glória do nosso Deus. Nesse momento agora nós vamos receber a bênção do Senhor e na sequência nós vamos entoar aquele hino: fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Curve a sua fronte onde você estiver com a tua família e vamos nesse momento receber a bênção do Senhor. Povo de Deus, amado do Senhor, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Que a maravilhosa graça de Cristo, o eterno e insondável amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito seja com cada um de nós espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor.
Maranata! Vem, Senhor Jesus. Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos dê a sua graça. Vai ser colocado um hino após esse momento para você meditar. Que o Senhor fique conosco até aquele dia em que haveremos nos encontrar novamente. Amém.